Inflação e crescimento econômico. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está aqui conosco é o professor Carlos Eduardo Freitas, ex-diretor do Banco Central do Brasil. Participa dessa entrevista o jornalista Fábio Guimarães. Professor, a política cambial ela é muito apaixonante, né? Porque os exportadores, principalmente da indústria, se queixam muito, acham que nós estamos com um câmbio completamente irrealista, um real extremamente valorizado. Isso, claro, ajuda no combate à inflação, mas também já tem indústria fechando, ou então as lideranças empresariais dizem que já existem indústrias fechando por causa do câmbio que acaba com todo o poder concorrencial dessas empresas no exterior. Como é que o senhor analisa essa questão? Há uma taxa de câmbio de equilíbrio? A taxa de câmbio de equilíbrio é dada fundamentalmente pelo mercado. Então, eu não vi notícias ainda de grandes empresas exportadoras quebrando indo à falência, mesmo de empresas exportadoras normais. Não vi ninguém indo à falência. O problema que está ocorrendo com o câmbio no Brasil, a meu ver, é um problema mais estrutural do que conjuntural. Né? O que aconteceu? Aconteceu que nós temos dois setores na economia. Um setor, digamos, de agroindústria, onde nós temos uma competitividade clara, uma vantagem competitiva evidente, e um setor industrial onde a nossa competitividade não é tão grande. Como os preços desses produtos do setor agroindustrial eram mais baixos, a taxa de câmbio cobria as ineficiências do outro setor. E do governo também, porque aí tem infraestrutura deficiente, etc. Quando os preços internacionais subiram, e a meu ver, subiram para ficar mais altos por um bom tempo, isso não é choque transitório. O mundo hoje é diferente, por causa de China, por causa de Índia. Então, nessas condições, mudou a relação de preços aqui dentro. Ou seja, esses setores que tinham mais competitividade, cobre, estão indo muito bem, estão se desenvolvendo bem, e à medida que os preços deles melhoram no exterior, a valorização da taxa de câmbio é um resultado natural. Até senão o choque aqui dentro fica muito grande. E se o preço sobe lá fora e o governo ainda tenta sustentar o câmbio, aí que o choque sobre a inflação é tremendo. Então isso não é que causou, isso trouxe à tona uma série de problemas que estavam ocultos por uma taxa de câmbio excessivamente desvalorizada, é o contrário. Esses problemas estavam ocultos. O que esses problemas estavam ocultos? Infraestrutura de transportes é um. É o chamado custo Brasil. Se você quiser chamar o custo Brasil, que é um termo... Portos ruins, estradas ruins, etc. Segurança. E uma tributação sobre a folha de salários absurda. É claro que dentro da Previdência, não sei se eu já comentei isso aqui alguma vez, nós colocamos na Previdência, num saco único, duas coisas que são diferentes. Uma coisa é um programa de Previdência. Aposentadorias e pensões, quem pagou, quem foi empregado formal, pagou há 35 anos, o patrão pagou... Com cálculo atuarial como centro. Pode ser com cálculo... Pode ser no regime, esse regime pay as you go, quer dizer, um regime do INSS, não tem problema nenhum, pode ser uma capitalização com contribuição definida, tecnicamente é o melhor, mas isso é uma coisa. E juntou com isso? A chamada Previdência Urbana, isso hoje é altamente superavitário, custa 30% da folha, é um absurdo. Aí juntou com isso um outro programa, que é um programa redistributivo de renda. É a aposentadoria rural, a aposentadoria por idade, é a licença maternidade, é a licença também de saúde. Quer dizer, tudo isso tinha que existir, mas não aí nesse lugar. Não aí, não financiado com tributo sobre a mão de obra. E aí nós criamos uma figura mítica, que é o déficit da Previdência. Podíamos ter o déficit do Banco Central, aliás, esse nós temos. Nós podemos ter o déficit do Ministério da Defesa. Qual é o déficit do Ministério da Defesa? Ele gera pouca receita e tem muita despesa. Porque aquilo é despesa. Programa de redistribuição de renda é despesa a ser financiada pelos tributos gerais. O que acontece? Com esse imposto sobre a folha de salários, as nossas exportações ficam prejudicadas. Porque nós mandamos um produto para a China carregando toda a tributação de folha de salários, isso vai receber os impostos chineses em cima disso tudo. E eu não posso deduzir isso.
O imposto de valor adicionado, tipo ICMS ou outros, eu posso deduzir. Então, se você reduz, além de que tem outra distorção, né, prejudica a alocação de recursos produtivos. Quer dizer, o Brasil é um país onde o trabalhador ganha pouco e é caro. Então, se ele ganha pouco, ele seja barato. Só que não, aqui ele ganha pouco, mas ele é muito caro. Então, é preciso corrigir isso. Ele tem que ter um preço compatível com o que ele ganha. Né? E transferir isso. Aí a sociedade decide o que ela quer dar, licença maternidade de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses. Tudo isso é uma decisão da sociedade. Então, isso vai ser financiado pelo imposto de renda, pela COFINS, pelo que seja. Mas fora, porque o déficit da Previdência, você entendeu, é exatamente aquilo do programa de seguridade social, que aí é o conceito de seguridade, abarca tudo isso. Que não se consegue financiar com uma tributação extravagante sobre a folha de salário. Então fica se criando sistemas de alongar o período que o trabalhador tem que ficar empregado, depois ele vai ter que trabalhar não sei quantos anos, e fator previdenciário, não sei o quê. No fundo, eu estou querendo ajustar pelo lado do que é um programa de previdência para pagar um programa de distribuição de renda. Isso me parece uma distorção. A taxa de câmbio estava escondendo isso. A taxa de câmbio estava escondendo uma infraestrutura econômica ruim. A taxa econômica, a taxa de câmbio estava escondendo outras distorções. Quer dizer, quando alguns setores dizem que não, a taxa de câmbio no Brasil real seria de 2,40, o senhor não concorda com essa? Não, a taxa de câmbio real é a taxa de câmbio que está dada pelo mercado. Que houve algum excesso, etc. Agora, outra coisa, porque tem o quantitative easing dos Estados Unidos, tem essa... Doutor, dólar valorizado, o mundo em que os Estados Unidos eram o consumidor de última instância, acabou. Os Estados Unidos hoje têm que competir na exportação. São grandes produtores e exportadores de commodities, hein? São grandes produtores e exportadores de commodities. Vão competir conosco. Então, eles têm que competir com todo mundo na exportação hoje. Quer dizer, o dólar vai desvalorizar mesmo. Então, o que nós temos que corrigir, eu não gosto de falar custo do Brasil, mas são distorções que existem na nossa economia que ficaram claras. No fundo, o que esse movimento de taxa de câmbio fez foi dizer, olha, você tinha uma ferida aqui, ela estava escondida. Professor, então vamos falar um pouquinho agora sobre transações correntes, trazendo alguns números aqui. A conta de transações correntes do balanço de pagamentos registrou um déficit de 5,67 bilhões de dólares no mês de março, o pior registrado nesse mês desde 1947. Houve uma disparada na remessa de lucros e um grande aumento nas despesas de turistas brasileiros no exterior. O déficit do primeiro trimestre foi de 14,63 bilhões de dólares. Os investimentos estrangeiros diretos ficaram em 17,5 bilhões de dólares. As previsões são de um déficit em transações correntes para este ano de 60 bilhões de dólares. Isso preocupa? Como é que a gente pode analisar esses números? Primeiro, eu queria registrar o seguinte, o déficit, eu não diria que ele é pior ou melhor. Significa que a economia está andando numa velocidade maior. Se ela estivesse andando a 2% ao ano de crescimento, não teria esse déficit. Mas, dito isto, de fato, o déficit de transações correntes no ano passado foi de 2,27% do produto interno bruto, e esse ano ele está se encaminhando para alguma coisa na faixa de 2,7% do PIB, já se aproximando da marca de 3% do PIB, o que é uma marca que deveria levar os investidores estrangeiros a retirarem um pouco dos seus investimentos no Brasil, para investirem menos. Aliás, está acontecendo isso. Você pega a Bolsa de Valores, a BMF Bovespa, você vai ver que nos últimos 4 ou 5 meses nós temos retirado saída líquida de recursos. O dólar já ganhou um caminhozinho aí para R$ 1,61 e eu acho que ele vai um pouco para frente. A previsão da pesquisa Focus é que cheguemos ao final do ano com uma taxa de câmbio de R$ 1,63 por dólar. Eu acho que pode ser um pouco mais. Já a taxa de câmbio está reagindo, porque num sistema de câmbio flutuante, o que evita o problema cambial? É que os agentes, atores econômicos vão percebendo
dizer, que há algumas instabilidades, algumas inconsistências, e começam a não colocar tantos recursos. E como existe uma demanda forte aqui dentro, também essa demanda vai pressionando a taxa de câmbio. Se os investidores estão financiando menos, a taxa de câmbio vai tornando-se mais cara. Então, isso deve corrigir. É claro que dirá você, Fábio, não, mas o mercado muitas vezes ele é burro. Quer dizer, ele custa enxergar, entre aspas, burro, porque ele age um pouco, ele não é muito fundamentalista. Né? Ele demora até seguir os fundamentalistas, e aí segue em manada. Os problemas das crises vêm muito das bolhas, estouro das bolhas, vêm muito desse comportamento pouco racional ou irracional dos mercados. Pois é, agora, isso também cabe uma certa orientação do mercado a ser exercida muito pelo presidente do Banco Central. Alertar para os problemas, né? Para que os investidores eles próprios percebam que não é o momento de investir. Então, a taxa de câmbio deve corrigir. O problema é que o governo também está hesitante por causa da estratégia gradualista de combate à inflação. Ele teme apertar muito a taxa de juros e o superávit primário. Aumentar o superávit primário e a taxa de juros. Quanto ao financiamento, não há preocupação financiar 60 bilhões de dólares? No momento não, mas é que, como eu disse, está chegando a 3% do PIB, vai chegar um pouco próximo disso. É hora de o governo pensar em apertar um pouco mais o superávit primário. Apertar, que eu quero dizer, é aumentar o superávit primário, ficar mais focado numa política de austeridade fiscal e, de fato, subir os juros para que a demanda... Porque o que alguns analistas falam é que esse déficit em transações correntes é decorrente do câmbio, do próprio câmbio, que provoca isso aí. A entrada do financiamento provoca... A variação do câmbio é um choquezinho, só que no caso tem sido um choque positivo. É outro ponto, que é preciso cuidar da regulagem de demanda. Se você tivesse um câmbio mais favorável, você venderia muito mais para o exterior. Sim, mas o mercado não está dizendo isso. O mercado está dizendo que o nosso câmbio é esse. Por quê? Porque nós temos um setor extremamente competitivo. E esse setor está beneficiado pela estrutura da economia mundial hoje. Como eu disse, essa estrutura não vai mudar o ano que vem, não. O dólar vai continuar a se desvalorizar, o que é uma das causas de nós termos esse câmbio. Né? A política fiscal e monetária americana, elas vão continuar frouxas, não é? E a demanda pelos produtos onde nós temos vantagens competitivas vai continuar alta. Então, tentar corrigir, não há como corrigir, sim. Como eu disse, esses 3 fatos que eu sublinhei, eles trouxeram à tona alguns problemas estruturais. Quer dizer, da falta de competitividade nossa em setores industriais. Uma estrutura tributária errada, tributando em excesso a folha de salários para financiar um programa de seguridade que deveria ser financiado em grande medida pelos impostos gerais. O que é mais? Uma infraestrutura pobre. Então, são 2 fatores que estão afetando esse... Isso, mas nós temos que viver algumas coisas, não serão eventualmente também viáveis, já não podemos querer ficar sustentando indústrias que de 1950, onde o Brasil era outro, o mundo era outro, etc. Então isso não tem muito jeito. O que eu estou dizendo apenas é que a taxa de câmbio, o caminho dela é o real se desvalorizar um pouco. O senhor reconhece uma valorização excessiva? Excessiva, digamos. Não, eu não reconheço que ele deve se desvalorizar um pouco, porque a contenção de demanda, as pressões inflacionárias obrigariam uma contenção de demanda. Essa contenção de demanda vai esfriar um pouco aqui a demanda, não vai mudar provavelmente o dólar, mas vai aumentar as exportações com essa mesma taxa de câmbio e diminuir as importações, que as exportações também dependem da movimentação no mercado aqui dentro. A pesquisa Focus do Banco Central de expectativas. Que é uma pesquisa feita com instituições do mercado privado. Exatamente. Então, essa pesquisa tem mostrado resultados muito bem distribuídos. Aliás, ela em geral, subestima a inflação. Fizeram
O economista Alexandre Tivatson fez um artigo muito bom nesse particular, mostrando que a pesquisa, se ela é uma pesquisa, digamos, que tem algum viés, não é para superestimar a inflação, não é para subestimar, porque existe essa acusação subjacente. Eu tenho a impressão que, olhando a pesquisa Focus, olhando para 2012, ela vai te dizer que a taxa de câmbio deve estar em R$ 1,70. É o que deve mais ou menos acontecer, quer dizer, deve ajustar um pouco a parte de financiamento. Isso deve ajustar um pouco, o financiamento deve diminuir um pouco, até porque, reduzindo-se a taxa de crescimento, essa atividade com essa euforia, as oportunidades de investimento caem. Então, no balanço geral, eu tenho a impressão que isso se corrige com as medidas clássicas de taxa de juros e de política fiscal, sem ter que fazer nada, quer dizer, porque o financiamento vai cair. E se cair muito rapidamente, o Banco Central tem reservas para fazer com que essa desvalorização do real seja um pouco mais suave. Professor, nós estamos já encerrando o nosso programa. Eu queria que o senhor, numa coisa final aí, falasse rapidamente questão do crescimento econômico, o que é que o senhor espera, o que podemos esperar para esse ano e qual a taxa de inflação podemos esperar para esse ano, para a gente encerrar o programa. Olha, eu tenho a impressão que a taxa de inflação pode ser mais alta mesmo do que as expectativas Focus do Banco Central dizem, que estão falando hoje em 6,35%. Sem dúvida, serão mais altas do que o último prognóstico do Banco Central, de 5,6%. Podemos nos aproximar de 7%. Ou seja, eu tenho para mim hoje que é possível e provável que a inflação brasileira em 2011 fure o teto da meta. Bom, quanto ao crescimento, é evidente que isso está um pouco no manejo do governo. Se o governo apertar mais o cinto fiscal e subir a taxa de juros, o crescimento pode baixar, digamos, para 3,8%. Será péssimo, né? Para o governo que criou uma expectativa que agora não acho não, porque a presidenta ela está no auge do seu capital político. Ela está nos seus primeiros 4 meses de mandato. De acordo com o príncipe de Maquiavel, é a hora dela fazer isso. E se ela deixar para fazer isso em 2013... Não tem jeito. Aí não tem jeito, a oposição vai ganhar a eleição. Ela está entregando o governo em 2014. Quer dizer, mesmo crescendo abaixo de 4%, o senhor acha um bom negócio? Excelente negócio crescer menos de 4% agora e crescer mais de 5% em 2013. É isso que eu estou dizendo. A hora de crescer 5%, a hora de crescer 5,5% é 2014. Olha o que o presidente Lula fez. Ele foi para baixo em 2003, foi para baixo em 2004 e colocou a economia num alegro majestoso em 2006 e ganhou a eleição. Final de chegada. Claro, é a hora de correr. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo professor Carlos Eduardo Freitas, ex-diretor do Banco Central do Brasil. Agradecemos também a participação do jornalista Fábio Guimarães. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.